Bem, vamos falar agora sobre legislação, que é a base legal do PMOC. Eu recomendo que você tenha um conhecimento profundo sobre essa parte, tá? Eu vejo muita gente, quando fala de PMOC, falando de uma forma muito rasa, e isso não pode acontecer com você. Lembre-se que é você que vai atender o cliente numa visita técnica, ele vai vir cheio de dúvida, nessa altura do campeonato ele já fez orçamento com outras pessoas, ele já viu vídeos, ele já leu blog, às vezes dentro da empresa tem outra pessoa que da CIPA ou de algum outro departamento que já falou para ele sobre isso. Então, ele vai vir cheio de dúvida, muitas vezes com informação errada, né? Ou confundindo as coisas. Então, assim, é importante você ter esse conhecimento para assessorar o seu cliente, né? Quando você atende o cliente, assessora ele direitinho, né, passa as informações com confiança, passa as informações corretas, você aumenta consideravelmente as suas chances de fechar o contrato, tá bom? Outra coisa, esse é um tema muito amplo, né? Então, só cada portaria, só a portaria 3523 é uma aula completa. Então, em vez de passar tudo de uma vez, para a aula não ficar muito grande, ficar muito massiva, porque é um tema chato, né? Não é um tema legal, né? Ficar estudando lei, norma técnica. Não é legal. Então eu vou fazer da seguinte forma: eu vou primeiro passar um geralzão, tá? Vou mostrar todas as leis que tem, tudo que precisa no PMOC, e aí depois eu vou entrar tema por tema de forma detalhada, tá? Onde aí vamos dizer assim, a gente vai estudar cada uma das leis assim de forma detalhada. Eu acho bom ser dessa forma, porque até depois, se você quiser consultar, eu quero consultar a Lei 13.589, quero ver lá o que o Alessandro falou. Então, você não precisa ver a aula inteira, você só vai na aula específica da lei, tá bom? Então, vamos começar agora com a parte, com o geralzão, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de PMOC, eu vejo muita gente achando que o PMOC é só um papel. Que é só você pegar o papel, preencher o papel com as informações do PMOC, o engenheiro assina, né? E pronto, você entregou para o seu cliente o PMOC. E não é assim, não é que isso esteja errado, mas não é só isso. É um pensamento muito simplista achar que é só isso. Quando a gente fala de PMOC é um conjunto de leis, portarias, resoluções, normas técnicas, normas reguladoras, tem os conselhos de classe, tem as associações de classe, tem a questão da segurança do trabalho, tem as questões da medicina do trabalho, tem a questão da legislação trabalhista. Então não é uma coisa só. Tá? O PMOC ele não é uma coisa só, ele é a soma de coisas. Então não adianta só ter o papel preenchido e assinado, porque ele não vai valer nada se ele estiver em desacordo com todo o resto. Então, para atender o PMOC de forma correta, como manda como manda a legislação, você tem que atender todos os outros itens, porque eles trabalham em conjunto. Então, por exemplo, a lei do PMOC, ela funciona em conjunto com a portaria e com a resolução. A portaria funciona em conjunto com a norma técnica e assim por diante. Então isso não pode ser visto assim de uma forma tão simplista. Se o seu cliente ele é um local, por exemplo, que tenha menos de 60 mil BTUs, eu vou explicar essas diferenças ao decorrer desse módulo, né, dessa aula, você talvez você com certeza vai precisar de menos itens, né? Você vai preencher menos itens, mas o ideal é que você prepare a sua empresa para atender 100% do PMOC. Por quê? Porque quando você faz isso, você se torna apto, né? A contratos, a bons contratos. Contratos simples, você consegue fechar sem muitas complicações, né? E inclusive é o que eu recomendo no início. Mas os melhores contratos, o filé mignon, né, contratos que não só vão trazer retorno financeiro para sua empresa, mas como também vão qualificar você para fechar outros contratos bons, porque você já tem um cliente, dois clientes bons na sua carteira, né, em grandes empresas, você precisa atender todas essas normas, senão você não passa nem da portaria, tá? Senão vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Eu ganhei o contrato e ao mesmo tempo eu perdi. Então, quando você prepara a sua empresa, né,
você está fazendo a primeira coisa, né? Você está se preparando. Agora chegou a vez de você preparar a sua empresa. Preparou a sua empresa, você vai abrir a sua empresa, as portas da sua empresa para negócios, para bons negócios, boas empresas. E é possível, tá? Lembre-se que a grande maioria do mercado vai continuar reclamando, choramingando, falando que não dá. Isso é ruim para o mercado? É ruim. Para você que está se preparando, não. Isso para você que vai ser bom, vai sobrar mais cliente para você. Tá? Então, de uma forma geral, vamos pensar assim, ó, pensa um guarda-chuva e aí tudo embaixo é o que faz parte do PMOC. Então, a gente tem de lei, né? A gente tem a Lei 13.589 de 2018, que é a lei do PMOC, e a gente tem a Lei 6.437, que é de 77. Essa é a lei de infrações sanitárias, né? O fato de você não ter o PMOC é uma infração sanitária. Tá? Então, o que define, onde está definindo a lei, valor, aquele valor que acho que todo mundo já ouviu falar, multa de 2 milhões de reais, da onde saiu isso? Da Lei 6.437. Você pode olhar na portaria 3523 ou na Lei 13.589, que você não vai ver em nenhum lugar lá esse valor de multa, porque isso é uma infração sanitária. Então, não tem que criar uma lei nova só com o valor da multa, sendo que já existe uma lei, porque isso é uma infração sanitária. Então, o fato de não ter o PMOC é uma infração sanitária. Então, assim, já existe, né? Então, usa o que já tem. Já foi aprovado, já tem embasamento legal, ou seja, que já tem um trabalho desenvolvido em cima dela. Depois, a gente tem a portaria 3523, que é a portaria do PMOC, tá? O PMOC foi criado em 98, como a gente viu na primeira aula, né? O PMOC foi criado em 98 por meio da portaria 3523, em função do falecimento do ministro, tá? Depois veio a resolução 09 de 2003. O que é a resolução 09? A resolução 09, ela define os parâmetros da boa qualidade do ar em ambientes climatizados. Depois, a gente tem o que? As normas técnicas. Então, a gente tem a norma 13971 de 97, tem a norma 16401. A primeira, ela define os padrões de manutenção programada, e o segundo define os padrões de projeto de sistema de ar-condicionado, os parâmetros de conforto técnico e os parâmetros de qualidade de ar de interiores. Pensando o que são essas normas técnicas? Isso tem no mundo todo, tá? Não é só no Brasil. No Brasil, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E aí a ABNT, o que ela faz? Ela cria uma comissão, um comitê de estudo de alguma determinada área. Então, por exemplo, no caso da manutenção do ar-condicionado. Então, chama lá engenheiros, o CREA, Associação de Classe, chama associações, professores, as referências do mercado, né, para discutir a forma ideal de se fazer determinadas coisas. Para quê? Para que não seja feito de forma errada, porque senão cada um faz do seu jeito. Não imagina assim, olha, eu não tenho parâmetro nenhum para fazer um projeto de sistema de ar-condicionado, um projeto de instalação. Então é o seguinte, se não tem um parâmetro, eu posso fazer de qualquer jeito. Isso se aplica a qualquer coisa. Por exemplo, eu vou fazer uma casa. Existe existe a norma para você fazer a coluna, o radier, para bater a laje, você para da parte elétrica, você tem fazer a parte hidráulica da casa, tudo tem padrão. Então, assim, quando você faz alguma coisa fora de uma norma, você está se colocando em risco, você está fazendo de uma forma errada e você pode sofrer, não com uma multa, mas simplesmente aquilo pode não funcionar. Eu fiz uma tomada elétrica, eu fiz uma tomada e essa tomada eu não segui lá o padrão, essa tomada pode pegar fogo. Se pegar fogo, né, quem assumiu o risco foi você. Então, quando a sociedade se reúne para criar uma norma, isso é muito bom, porque cria os padrões, né, para você fazer alguma coisa. Inclusive, essas normas, elas seguem também elas usam como base, se orientam também em normas de outros países que foram previamente criadas. Então, por exemplo, essa área de climatização, de ar-condicionado, nos Estados Unidos é muito forte, é muito profissionalizada. Então, assim, lá tem as associações de lá que também produzem muito conteúdo que também serve como base, tá? Aí depois a gente tem o quê? Qual seria o passo a passo do PMOC, né? Então, aqui, ó, você entendeu todas as leis, portarias, resoluções, norma técnica. Aí qual seria o passo a passo? O que o seu PMOC precisa ter? Primeiro é fazer o preenchimento do PMOC. Depois você precisa ter um profissional técnico habilitado, né, o responsável técnico, depois a gente fala disso mais para frente. Aí sim, definir o plano de manutenção. Um exemplo, eu comprei uma split, aí você pega lá na split, no final da split, tem lá
no manual, dizendo lá o que é o plano de manutenção do equipamento. Vem no equipamento dizendo o que é para fazer de manutenção no equipamento. Mas nesse caso a gente não usa isso. Por que não usa? Porque é o que está definido na norma técnica, tá bom? Depois tem lá a comprovação das execuções, ou seja, comprovação de que o serviço foi feito, né? Isso está no PMOC. A gente vai ver lá na frente quando a gente for preencher PMOC, tá? Depois a gente precisa fazer a emissão do documento que cria a responsabilidade técnica. Se você pega o PMOC, né, como falam popularmente, assinar, e só assina o PMOC, ele não vale nada, ele não vale absolutamente nada, porque não criou o vínculo de responsabilidade técnica. E para criar esse vínculo de responsabilidade técnica, precisa ser um engenheiro ou um técnico. Eu não vou entrar nessa discussão de quem pode assinar, de quem não pode assinar, porque eu acredito, eu tenho a minha opinião sobre isso, né, com base nos meus estudos, com base no que eu já vi de norma, com base no meu entendimento, tá? E eu não quero entrar em polêmica, porque eu acho que isso é perda de tempo. Eu acredito que em algum momento a sociedade vai se resolver com relação a isso, tá? Os conselhos de classe, as associações, o governo, em algum momento eles vão se resolver com isso. Até lá, o que eu te recomendo é usar o que tem, tá? Você não precisa entrar em polêmica, porque polêmica não vai te trazer resultado. O que vai te trazer resultado é fechar contrato. Então, use o que tem. Se você é técnico, tem CFT, pode emitir a TRT, emite, pau no gato, trabalhe normal. Se você não tem, contrate um engenheiro, ponto final. Tá? Alessandro, engenheiro é caro. Depois a gente vai ver isso e eu vou mostrar para você que não é verdade, tá? É simples e é o melhor a ser feito, tá? É o que eu recomendo, inclusive. Depois, você precisa ter projeto de instalação do sistema de ar-condicionado. Alessandro, projeto de instalação? Mas meu cliente só tem split, uma casa lotérica, tem 4 splits. Não interessa, tá na norma, tem que cumprir, tá? E também não é algo de outro planeta. É bem simples de se resolver isso, tá? Depois, tem que ter análise da qualidade do ar, feita por laboratório, acreditado no Inmetro e tudo mais. Então, não adianta você ir lá e comprar os equipamentos para você mesmo querer fazer. Você pode ter os equipamentos para medir, para fazer o acompanhamento do seu cliente, né? Verificar se as salas estão com a taxa de CO2 alta, ou seja, você consegue ter o zelo, né, o cuidado ali, mas para fins de PMOC tem que ser feito por um laboratório, tá bom? E depois você precisa de toda a documentação de segurança e medicina do trabalho, tá? O que é isso? PGR, PCMSO, atestado de saúde ocupacional, NRs, exames, SEI dos equipamentos, FISP dos produtos químicos. Todo o seu pessoal tem que ser registrado CLT, não pode estar devendo imposto, não pode dever em INSS, não pode dever FGTS e, por último, não faz parte do PMOC, mas é uma recomendação minha. Eu recomendo que você tenha um seguro de responsabilidade civil, porque resguarda a sua empresa em caso de merda. Então, assim, se você faz tudo certinho, né, tem um seguro. É legal ter um seguro, agrega valor, vai te ajudar a vender contrato, o cliente se sente mais confiante, tá? Te coloca num outro patamar. Então, não pode ir nisso? Beleza, não faça. Mas se em algum momento você tiver a oportunidade, eu recomendo que você tenha aí um seguro de responsabilidade civil, tá? Quando a gente for preencher o PMOC, eu vou abordar cada um desses itens de forma separada e bem detalhada, porque assim, é muita coisa, tá? É muita coisa e assusta. Entende por que eu perdi o meu primeiro contrato? Porque me chegou uma lista dessa, assim, ó, e muito maior, pedindo um monte de outras coisas. E eu não sabia nem por onde começar. Mas depois, né, eu finalmente aprendi, depois como eu falei, eu fui estudar e tudo mais, então eu entendi que não tem nada de complicado. Parece complicado, assusta pelo tamanho, mas não é. Eu vou te mostrar como você vai resolver isso aqui, ó, rapidinho, tá? Muito simples. Então aqui, ó, aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui para falar, é o seguinte, ó, o que você tem que saber. Norma técnica 13971, ela deu a base aqui, ó, da portaria 3523, porque eles não criaram isso aqui ao léu, tá? Aqui tem as rotinas de manutenção. Apertar terminais, limpar a serpentina, limpar a bandeja, trocar os filtros. Aqui tem a base. Então, ela foi criada aqui. Aqui deu a base da multa. Então, isso aqui, ó, a portaria 3523, ela trabalha em conjunto com a norma
13971, que trabalha em conjunto com a lei 6437, certo? Depois criou isso aqui, né? Aqui, ó, na portaria 3523, ela fala assim: no futuro iremos criar uma norma, alguma coisa para dar os parâmetros da qualidade do ar. Então aqui ela já canta a bola que isso aqui vai ter. E quando cria isso aqui, ela fala o seguinte, ó: você tem que usar isso aqui em conjunto com isso aqui. E aí depois chegou a lei. Quando chegou a lei falou assim, ó, você tem que seguir isso aqui, ó. Porque a lei, ela fala assim, ó, qualidade de ar de interiores. Ela é bem clara. E onde está especificado o padrão da qualidade de ar de interiores? Na resolução 09. Então por que ela aponta para a resolução 09 e não para a portaria 3523? Porque tem a resolução 09. É a evolução, ela foi para a resolução 09. Na resolução 09 que ela determina os padrões. E na resolução 09 ela fala que você tem que seguir a portaria 3523. Então, é uma coisa conectada com a outra, tá? Uma coisa conectada com a outra. Não adianta ver isso de forma separada que não dá certo, tá? É uma coisa tá na outra. Alessandro, o que tem a ver essa 16401 aqui? Tem a ver que se você faz o projeto fora da norma, você vai ter problema com o parâmetro de conforto, você vai ter problema com a qualidade do ar, depois você vai ter problema aqui com a resolução 09, e depois você vai ter problema com a portaria. Uma coisa faz parte da outra, elas estão conectadas, tá? Por isso que eu falei, vamos ver de forma separada que fica mais fácil. Então entenda, você tem as leis, as portarias, as resoluções, as normas técnicas, uma conversa com a outra, e aí depois você, quando a gente fala do PMOC, tem tudo aqui que está pedindo no PMOC, e tudo isso aqui faz parte, tá amarrado por isso aqui. Por isso que o PMOC não é simplesmente um papelzinho, não adianta só assinar o papelzinho e pronto, tá? Então assim, a gente vai ver na prática como preenche o PMOC, como emite, como faz tudo isso, mas eu quero te dar primeiro assim, uma visão geral dessa questão das normas e das resoluções, tá? Então na próxima aula, a gente vai falar numa aula só, que é importante, de norma técnica, portaria, resolução e lei. Porque tá tudo junto, tá? Tá tudo juntinho, então é importante a gente falar isso de uma vez, tá? Depois eu volto aqui nessa parte aqui de preenchimento do PMOC, emissão de ART, como faz o projeto, como faz a análise da qualidade do ar e como cuida dessa parte aí de documentação de saúde e segurança do trabalho. Beleza? Então é isso. Valeu, até a próxima aula.